A Dani é daqui? A Dani é de Gravatal. Gravatal? É. Onde fica Gravatal? Fica próximo a Tubarão. É. Vamos começar então, gente? Porque a gente só tem meia hora e a meia hora voa. Tudo bem com vocês? Bom dia. Aqui em Garopaba tá um dia maravilhoso. Amanheceu um pouquinho frio, mas agora já tá esquentando. Olha, temos um parceiro agora aqui. É, Um dog. tá embaixo da mesa. Você tá feliz? Muito feliz. É? Muito feliz. E você, está feliz? Muito Como é que foi feliz. sua manhã? Foi ótima. Foi Praticando ótima? exercício, vendo o sol nascer. Sol lindo, tomando café sem açúcar. Já virou hábito mesmo. E aqui, pronto pra fazer essa live aqui com a galera. Ótimo. Hoje a gente vai falar de atividade física. Vamos. A relação da atividade física com a qualidade de vida, bem-estar, o quanto faz diferença nos nossos hábitos. Mas antes da gente falar da atividade física... Oi, Mônica! A W2W aqui de Garopaba, deve ser a Paty, né? Isso, a Paty ou a Andréia. É o André. Um beijo, bom dia. Antes da gente falar da quarta atitude, que é a prática durante 21 dias, incluir o hábito de fazer atividade física. Então, para quem está assistindo a live pela primeira vez, estamos fazendo um desafio de 21 dias, desafio Brotou Vida Experience, que a ideia é introduzir alguns hábitos durante esses 21 dias por meio de 7 atitudes. A gente já falou de não reclamar, a gente falou de tomar o café sem açúcar, a gente falou de ficar 21 dias sem tomar bebida alcoólica e hoje a gente vai falar da atividade física. Ontem teve algum retorno da bebida alcoólica? Teve. Então, foi bem interessante que eu fiz uma enquete ontem, eu coloquei perguntando se era difícil, né, para você ficar 21 dias sem tomar bebida alcoólica. E eu fiquei surpresa com o resultado, porque deu quase 40% que sim, é difícil. É difícil. E que o público, né, ali as pessoas que me seguem no Instagram, quase 90% é público feminino. Então, desses 40%, a grande maioria é feminino. Então, a gente tem, às vezes, aquela imagem que, homem costuma ter esse hábito de beber mais. Então, assim, me surpreendeu. Eu esperava até que fosse um resultado menor e que, né, porque é o que eu falo, às vezes, para quem já não tem mais esse hábito... Parece ser fácil. Mas para quem tem um hábito que está enraizado, né, fazendo parte da rotina, é difícil realmente. Então, para essas pessoas, será um desafio, né? Será a sua pedrinha no sapato. Ficar os 21 dias sem tomar bebida alcoólica. A ideia é que tu consiga observar o teu corpo funcionando sem... esse hábito durante os 21 dias e tendo que lidar com as situações do dia a dia, do meio social. É bom colocar, né, se colocar como laboratório para ver como que o organismo vai reagir, né? O que realmente está faltando, o que você pode fazer, né, que o álcool não esteja envolvido, né? Já percebeu que algumas reuniões ou algumas celebrações está tudo em volta da bebida ou né, de qualquer outra coisa. O que será que você pode fazer que não precise da bebida? Né? O que dá para fazer? Será que precisa realmente ir naquela festa para beber? Né? Será que durante um tempo, como se fosse tomar um remédio, né? E aí como que o organismo está reagindo? Né? Será que se sente falta? Será que... Ou o contrário, né? Será que de repente você está dormindo melhor? Tá acordando melhor, né? Só um período. Uma sugestão que é para essas pessoas que já tiraram esse hábito da sua vida, coloca lá nos comentários, pode colocar nos comentários da postagem de hoje, o que fez, o que ajudou, qual foi a atitude que te ajudou a mudar esse hábito, porque daí essas pessoas que estão com essa dificuldade, olhando os comentários, né? Porque foi bem interessante que a história do açúcar, muita gente colocou, eu parei, eu decidi um dia e parei, e aí houve uma interação, e isso ajuda muito quem está tentando parar de usar o açúcar. Então, a mesma coisa para quem está tentando parar de tomar bebida alcoólica durante esses 21 dias. Quem já tem esse hábito fazendo parte da sua vida, coloca lá nos comentários, porque isso vai ajudar a ter uma troca e ajudar outras pessoas que estão com esse objetivo. A Moni Viana, fala que a Gisele Ambrose, bom dia! Tira de letra, fica assim, que bom.
Para algumas se faz pessoas bem, é bom, fácil, né? Mas para outras pessoas acaba sendo mais difícil. E outra coisa que eu queria comentar, que eu também perguntei ontem, como é que estava sendo a experiência de ficar os 21 dias sem reclamar. E foi bem interessante, bastante pessoas falaram, nossa, dá uma diferença, a gente passa a ver o lado positivo das coisas, a gente passa a pensar mais em soluções, pessoas ao meu redor já observaram o meu humor, que eu tô diferente, seja no trabalho, seja com o marido, e as pessoas, algumas falaram que realmente é difícil ter essa percepção, ter essa consciência, mas estão tentando, estão no processo de mudança. Com a sua ajuda, tudo fica mais fácil. A dona Giza falando, olha só. É isso aí. Advogada do ano, né? Isso. Muito beijo. E aí, hoje a gente fala da atitude... Atividade física, né? Atividade física. Atitude 5? Atitude 4. Ainda? Ainda é 4. Falta ainda mais 3 atitudes. E pra gente introduzir esse tema na live de hoje, eu fiz hoje de manhã uma enquete perguntando, você pratica atividade física? No início da enquete, ela estava 65% não. E aí, ao longo da manhã, ela foi diminuindo. E chegou a última vez que eu vi. Então, quem tá aí na live, depois vai lá na enquete e vota, sim ou não. Tava dando 35% que não praticava nenhum tipo de atividade física. E 65% disse que sim, que pratica atividade física. Também foi um dado que me surpreendeu, porque a gente, como vive numa cidade onde tem várias opções, tanto de lugares para praticar e também ao ar livre, né? Sim, aqui realmente é o que eu falei ontem, né? É um playground, quem não aproveita realmente tá perdendo aí, porque tem uma de tudo aqui, né? Tem trilha, tem praia, tem o vento que ajuda, quem quiser praticar kitesurf, né? Aqui realmente é muito bom, propício para a prática de Mas esportes. Me conta um pouquinho da tua experiência da atividade física. Como que tu introduziu a atividade física na tua vida? Tu sempre foi uma pessoa ativa, sempre acordou cedo e para correr, para nadar? Ou tu teve uma fase que tu foi mais sedentário, que não praticava atividade física? Eu acho que a atividade física sempre esteve presente na minha vida, né? Agradeço a minha mãe que desde o começo, desde criança, a prática de esportes, o jogar basquete, a natação, sempre teve. Depois de mais velho, tem as fases, né? Teve as fases que eu pratiquei muito, as fases que eu não pratiquei muito. Geralmente as fases que eu não estava praticando atividade física era porque a minha vida não estava de acordo, assim, né? Tinha alguma coisa que precisava melhorar. Mas ela sempre esteve presente. Eu tenho um prazer muito grande, né? Em fazer. Eu não sei se é endorfina, eu não sei o que é, mas eu não tenho como obrigação. Né? Eu vou justamente porque eu me sinto assim? Bem. Sempre foi assim. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Principalmente a corrida, né? Eu corro muito. Tem muita gente que me vê aqui correndo em Garopaba, mas depois ali dos primeiros 10, 15 minutos é um prazer muito grande, né? Eu não tô de cara feia, eu não tô de... não é uma obrigação para mim, né? Porque tudo que se torna obrigação também fica difícil. Então é um prazer mesmo. Então eu acordo já de manhã querendo sair para correr ou para remar, agora que eu descobri o stand-up também, que me faz bem. A academia não é o meu preferido, né? Me dá 20, eu falo pra galera, né? Me dá 20 km para correr, mas não dá 20 quilos para carregar, porque realmente aquela história de academia às vezes cansa, mas eu me forço aí todo dia, porque eu sei que faz bem. Então a atividade física tá bem. Quando eu não estava bem, né? Quando eu estava ou trabalhando demais, ou não feliz com a minha vida, aí eu não pratico atividade física. E aí a bola de neve vai crescendo e aí os problemas vão aumentando. Então eu vejo que a atividade física, além de fazer bem para mim, ela favorece com que eu faça as outras áreas da minha vida fiquem melhor, né? Porque o dia realmente você já chega no trabalho mais disposto, né? E aí eu acabo querendo dormir mais cedo para acordar no dia seguinte e fazer de novo. Tem várias pessoas participando aqui. A Vivian dizendo ali que começou a caminhada para depois começar a corrida. É isso aí, Vivian. É um passo poucos, de cada vez. A Giza hoje não fez, mas também acho que essa obrigação, né? É isso. Ela também, a gente tem que enxergar isso, né? Tem dias que não vai dar. Né? Tem dias que você tem que estar no trabalho mais cedo, tem dias
que você realmente está cansado, e o descanso é muito bom. Falando de descanso, ontem que eu estava meio percebendo a reclamação vindo, né? Era questão da falta de descanso também, né? Ontem que eu pude descansar de tarde, eu já vi que hoje o nível de reclamação já baixou, né? A minha consciência já estava mais alerta. Deixa eu falar um pouquinho da minha experiência. Então, sempre a atividade física, desde a infância, assim, a minha mãe também sempre incentivou balé, dança, a gente sempre praticou. Na adolescência também praticava, já fiz natação, já fiz bastante esporte. Só que chega, como tu falou, tem uma fase da vida que vai acontecendo, a vida vai ficando cheia de compromisso e a gente acaba muitas vezes deixando a atividade física do lado por achar que aquilo é algo que é perda de tempo, entre aspas. Então a gente acaba priorizando outras coisas e para não fazer atividade física. E nessa fase da adolescência para a vida adulta, o que me motivava primeiramente era a parte estética. Então eu comecei a querer fazer musculação, atividade física, pensando na parte estética. Com o meu conhecimento, com o estudo, a entrada na faculdade, eu comecei a perceber, além da estética, o que a atividade física me causava. Os benefícios de bem-estar, enfim. A gente não tá aqui, né? A gente não vai ficar... Toda essa parte de benefícios para a saúde já tá mais do que comprovado, né? Hoje, que faz bem. Tem pesquisa que mostra que o sedentarismo ele é fator de risco para diversas doenças crônicas. Então, assim, eu acredito que não resta dúvida para ninguém que faz bem para a qualidade de vida, para o bem-estar, para a saúde, para a melhora de doença cardiovascular, melhora de perfil lipídico, doença mental, depressão, ansiedade, enfim, são inúmeros benefícios para quem tem diabetes. Então, essa parte já está bem, tá bem clara, né? Eu acredito para todos nós. Quase óbvio, né? Quase óbvio. Mas depois que chegou um momento ali da minha vida que eu fiquei com a vida, foi bem na fase que eu estava terminando uma pós, fazendo mestrado, e a coisa começou a ficar complicada. E eu comecei a perceber que eu comecei a deixar a atividade física de lado. E o que mais me frustrava? Essa questão de me cobrar. Sim. De me cobrar demais. Eu não aceitava, eu me programava para ir para atividade física. Se eu não ia, eu ficava muito frustrada. Bom dia. Bom dia. Eu ficava muito frustrada. E uma crença limitante que eu tinha, que eu tive que quebrar, e eu quero saber de vocês, se vocês também tinham essa crença ou têm, que é assim, eu ficava esperando a motivação chegar. Eu achava que eu ia acordar, eu olhava para as pessoas que faziam atividade física e olhava assim, meu Deus, ela treina todos os dias, olha como ela acorda feliz, olha como ela tá na academia, ela foi correr, ela foi... E eu achava assim, onde é que tá essa motivação? Sim. Né? E aí eu fui entender que a motivação, ela não vem antes do esforço, antes da ação. A motivação, ela vem depois. Então, até eu entender e cair essa ficha, foi um longo processo, onde até tem uma frase que eu gosto muito, que eu até falei no domingo, que é que o passarinho, ele não canta porque está feliz. Ele está feliz porque ele canta. Então, o bem-estar, a motivação, o prazer, ele vem depois do esforço. É que eu acho que vem, muito... as pessoas têm esse pensamento, né? Que difícil que é, né? Levantar, sair... Mas é difícil. Mas é difícil, com certeza. Mas se pensar é isso que eu queria falar. Fica fácil. Mas é isso que eu queria falar hoje pra galera, que assim, depois que eu entendi isso, que eu não fiquei mais esperando a motivação, muitas vezes eu acordo e eu não tô afim de fazer. Só que eu sei que depois que eu fizer, eu vou ficar feliz, eu vou ficar motivada, e que se eu não fizer, eu vou me arrepender. E foi onde eu comecei a ficar mais consciente disso. Então tem dias que a gente não tá afim mesmo. Que tu, queria dormir mais, eu tô cansada. Só que é um pensamento que é muito rápido. Se tu consegue, naquele momento que vem aquele pensamento de fazer tu não ir, e ao mesmo tempo tu já lembrar
do bem-estar, da frustração que dá de não ir. Eu até estava vendo outro dia, demora 5 segundos. Exatamente, para você tomar essa decisão. E aí o que eu fiz? O que eu fiz, né? De uma forma bem prática para as pessoas que estão nessa fase. Eu comecei a fazer estratégias. Então, assim, uma das coisas que eu fazia, eu já deixava a roupa da academia do lado da cama. Que nem pra escola, né? Que nem pra escola. Eu acordava e já vestia a roupa da academia. Aquilo já dava vou fazer atividade física. Eu já acordava um período, um tempo antes, para eu já não sair de casa atrasada, para não ficar reclamando porque eu tô atrasada para fazer atividade física. Então eu fui criando uma rotina para que eu não matasse a atividade física. Olha, a Giza que falou que não conseguiu fazer hoje, ela disse que já vai substituir para o final do dia. Para caminhar. Saindo de casa com a roupa para caminhar no final do dia. Tá vendo? É só se adaptar também ao dia. É só se adaptar. Então, uma coisa que eu queria falar é assim, realmente, vai ter dias que a gente não tem vontade mesmo, vai ter dias que a gente não tá afim, mas é isso. O bem-estar, ele vem depois. Então, não se iluda em olhar, porque daí a gente vai lá para as redes sociais, fica olhando aquelas pessoas felizes fazendo atividade física, né? Olha lá uma pessoa que correu 10 quilômetros, 21 quilômetros e acha que foi fácil. Não foi fácil para ela. Se torna fácil. Se torna fácil, mas tu fazer o movimento de tu começar... Sim. A gente que hoje tem o hábito, hoje pra mim é fácil. Agora eu tenho uma pergunta. Hoje pra mim é fácil, mas não foi fácil. Como a gente vai falar disso também semana que vem e mais, eu posso perguntar umas coisas pra nutricionista? Sobre atividade física? A gente vai falar sobre alimentação. Queria tanto falar agora. Mas pode falar, pode falar. Pode falar. Eu queria saber, por exemplo, a questão da atividade física, né? Tem muita... o comer antes da atividade física. Vai depender de cada um. É recomendado ou não? Porque, por exemplo, eu não como. E eu me sinto bem, né? E também depois eu preciso de um tempinho. Agora, tem sempre aquelas pessoas falando, não, preciso comer antes de fazer atividade física. Isso é que ponto que eu vejo que é necessário ou não necessário? Experimentar. Experimentar. A pessoa tem que experimentar. Ela tem que um dia comer e treinar. Um dia ela tem que não comer e treinar. Ela tem que entender que se o corpo dela não está adaptado, né? Que nem teve uma paciente que eu atendi aí 20 anos. E, vou começar a academia, vou começar. Daí ela foi pra academia, comeu, foi fazer atividade física e se sentiu fraca. Ela olhou, ela me contando que tinha uma senhora fazendo atividade física, a senhora lá, feliz da vida, 60, 70 anos, e ela se sentindo fraca, passando mal, a pressão baixou, ela teve que ficar deitada. E aí a professora falou, isso é falta de comida pra ela. Só que ela falou, não, mas eu me alimentei. E daí depois eu expliquei pra ela, não era falta de comida, é falta de exercício físico, só isso. É simplesmente porque o teu corpo não está adaptado para uma pessoa que estava sedentária, que não fazia nenhum tipo de atividade física. Ela simplesmente levantou e começou. No começo a gente tem que respeitar, a gente tem que saber ouvir o corpo. Então não vai ser o primeiro dia de atividade física que tu vai sair correndo que nem uma louca. Sim. Exatamente. E é isso que é o problema. É essa curva que as pessoas acham que elas vão começar no ponto, passou uma semana, elas vão estar lá na melhor performance. Não é assim. Antes de melhorar, piora. Sim. Né? É o que a gente falou no domingo. É o que a gente falou no domingo. Mas outra coisa que eu queria falar também, que outra coisa que foi uma crença que eu quebrei e que me ajudou, me ajuda todos os dias, quando eu acordo a pensar assim, não, eu vou. Mesmo que esteja chovendo, mesmo que eu esteja cansada, mesmo que eu esteja com sono, é que de 2006 para 2007, eu vendo uns vídeos, eu vi o vídeo de uma senhora que ela pratica yoga a vida inteira e ela, na época ela tinha 98 anos, hoje ela tem 100. Depois eu posso passar o canal dela pra vocês. E ela, 98 anos, fazendo yoga, dando aula de dança, dando palestra. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus! Daí eu me imaginei aos 98 anos. E eu fiquei pensando assim, como que eu quero estar aos 98 anos? E aí eu comecei a olhar a minha volta... Como a minha mobilidade vai estar aos 98 anos? Eu comecei a olhar a minha volta, para meus avós, comecei a olhar para os meus pais, comecei a olhar pessoas que eu tinha à minha volta e que não estavam que nem ela estava muito melhor. Sim. Com 98 anos. E aí eu comecei a ver outras pessoas com idade 70, 80 e que tinham um físico muito bom, uma energia muito boa. E daí naquele dia eu falei, não, a partir de hoje é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero chegar nessa idade
bem disposta. Sim. E aí, estudando na parte da nutrição esportiva, a gente vê que a força física, ela é responsável pela nossa autonomia. Então, quem não tem força no corpo, quem não tem um corpo forte, vai perder a autonomia ao longo da vida. Isso não só ao longo da vida, mas também nas atividades do dia, né? Sim, você fica se sente cansado. Você já se sente cansado ou, né, desmotivado e tudo mais. E se a gente tem, né, a questão da endorfina, que é natural e que a gente pode produzir pela atividade física, não tem por que não fazer, né? Sim. Não tem por que não começar a fazer. Que seja uma caminhada, que seja até mesmo limpando a casa, né? Que você já cria movimento, né? Que é o que eu coloquei hoje, né? Que quando a gente se mantém em movimento, as coisas ficam melhores, né? A gente começa a perceber mais a vida. Mas olha, tá bastante gente acompanhando a gente. Eu sei que você trouxe uma frase, né? Isso, vai ser pro final. Atleta, pro final. Mas antes a gente você falar... tem programa. Antes da gente falar, eu queria destacar qual que é por que é tão ruim, né? Quais que são as pessoas que não praticam a atividade física, como eu me sentia antes, quando eu não tinha essa rotina, e como que eu vejo várias pessoas que não têm o hábito de fazer atividade física, além dessa parte de saúde, mas com relação ao mindset. Sim. Aí eu trouxe o livro aqui, que é o livro do Nuno Cobra, e até para relembrar o grande Ayrton Senna, que ele treinou o Ayrton Senna durante 10 anos. E o Nuno Cobra, nesse livro, ele fala muito dessa questão da parte mental, a parte espiritual e a parte emocional. O quanto a atividade física favorece, o quanto ela te deixa mais forte no sentido de tu perceber o teu corpo e ver o quanto tu pode ir além do que tu achava que tu conseguia ir. Então, o que eu observo? Baixa autoestima nas pessoas, falta de confiança, uma mentalidade de incapacidade, uma mentalidade de incapacidade. Então, as pessoas que elas não... De não ser capaz. De não ser capaz. Então, como ela não percebe seu corpo, ela não sabe até onde ela pode ir, ela se sente incapaz. Então, ela já acha que não vai conseguir. Só que qual que é a grande questão? A pessoa que pensa que ela é incapaz para dar uma caminhada, para dar uma corrida, para fazer uma academia, ela também vai pensar que ela é incapaz para fazer outras coisas na vida dela. Sim. Porque isso extrapola para outras áreas da vida, isso, seja toma em relacionamento. Conta dos pensamentos, exatamente. Relacionamentos. Então ela não tem o pensamento de progressão. Quando a pessoa começa a fazer uma atividade física, tipo yoga, tipo corrida, tipo musculação, tipo um crossfit, que a galera tá super animada com o crossfit, ela começa a perceber que é progressão. Sim. É um dia após o outro, é um dia após o outro. Deixa eu mandar um abraço especial aqui pro Guilherme, que entrou agora pela nutricionista Gabriela Zanoni. Ele pratica atividade física, que eu sei. Ótimo! Né? Tem a Fernanda também, que entrou, e todo mundo comentando que faz a prática de atividade física. Quais são os outros comportamentos que a gente observa? Dificuldade emocional, dificuldade de lidar com as emoções, com as frustrações, dificuldade em lidar com a dor. As pessoas hoje, elas têm medo da dor. Mas também tem que tomar cuidado que na atividade física pode causar dor. Então ninguém tá falando pra pessoa, mas qualquer tipo de dor. Sim. A dor de levantar da cama, a dor de pegar e ir na praia caminhar. Dá dor de levantar na cama? É o que eu tô te falando. Pra ti, que já faz isso com facilidade, mas a gente viu ali que quase 40% das pessoas não faz atividade física. É a dor no sentido de eu ter que me esforçar. Acho que o super precisa ir lá ajudar a levantar. Se sente facilmente, se entrega facilmente aos desafios. Então, a pessoa que ela começa a praticar atividade física, ela começa a entender que é uma etapa, tipo o jogo de videogame, que a gente vai passando por estágios. Sim. É mais ou menos isso. E a vida é isso. E eu gosto muito de pensar que o esporte, a atividade física, ela imita a vida, né? Sim. Então, quando a gente pega um atleta de alta performance, que ele quer ser campeão, que ele quer ficar... quer ser o primeiro do pódio... Isso eu vi muito na nutrição esportiva, nos pacientes que eu comecei a ter contato. Para eles não tem tempo ruim. Eles acordam para fazer aquilo e seja o que Deus quiser, sabe? Então a mentalidade da pessoa que pratica atividade física, ela é uma mentalidade forte. E o que o Nuno Cobra fala também, que assim, um corpo fraco e debilitado é igual a uma cabeça fraca e sem poder. Pra gente ter uma cabeça forte
e com poder e a gente se sentir capaz, a gente precisa ter um corpo forte. Tudo precisa vir junto, né? Então aquela pessoa que tá sempre com dor, tá sempre fraca, sempre exposta, mentalmente também vai ser uma pessoa fraca. Sim. Uma pessoa frágil, que nada pode falar, que nada pode fazer, que tudo dói. Vira entendeu? Uma bola de neve da dor. Isso. Então, só aqui para finalizar, o corpo é resultado dos nossos pensamentos e crenças, que são... que as nossas crenças é o conjunto dos nossos hábitos, que é aquilo que a gente faz todos os dias. Olha aqui, o Guilherme que está participando aqui, ele diz que dá dor de levantar da cama sim. Viu? Pois é. Só tu que não sente dor. É isso aí, Guilherme. Mas é essa dor que quando a gente... Eu falo assim, ó, a gente vai suportando essas pequenas dores, a dor de dizer não às vezes para poder dormir cedo, a dor de ter que acordar cedo, a dor de ter que sair para correr, são pequenas dores que elas vão nos fortalecendo. A gente vai vendo o quanto a gente é capaz. Sim. Então, o mínimo, ele reflete no macro. Então, a partir do momento que eu vejo que eu sou capaz de cuidar da alimentação, eu sou capaz de fazer atividade física, eu sou capaz... Quando a pessoa me fala, eu não consigo tirar o açúcar do café, eu falo, mas tu é 1000 vezes mais forte que o açúcar. Mostra pro açúcar em quem é que manda nessa relação. Sim. É a gente resgatar essa autoconfiança. Que né? faz tão bem, né? Que faz tão bem. Pra todo Exatamente. mundo. Posso ler a frase? Pode, então pra finalizar, pra finalizar não, né? Pode ler. Posso ler a frase? A frase do Ayrton Senna, que ontem fez 25 anos que ele se foi. Inclusive tem uma celebração, a Bianca Senna tava lá, a Xuxa, enfim. Isso, e foi um grande atleta, não sei se tu gostava, tu assistia as corridas. Sim. Adorava, ele foi pra mim foi um grande ídolo da minha infância, assim, de acordar aos domingos de manhã pra ver as corridas por causa dele. Tinha todo o ritual das manhãs de domingo. Enfim, seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Olha só. E precisa saber aonde quer chegar, né? E ele fala que uma das grandes... O que mudou muito a forma dele enxergar as coisas foi mudar a mindset, foi mudar as crenças. Sim. Que ele não se tornaria o grande campeão que ele se tornou se ele não tivesse mudado a forma de pensar. E a nossa intenção aqui é provocar vocês, é fazer vocês pensarem. Sim. A gente não tá aqui para passar a mão na cabeça, para dizer que vai ser tudo oba-oba e vai ser tudo fácil. Não vai ser. Porque a gente passou pelo processo e a gente sabe como que foi. Tem as suas dificuldades, mas o que a gente tá querendo mostrar aqui é que vale a pena. Vale a pena. E também tem que entender que é um processo. É um processo, é uma progressão. E que se torna prazeroso a partir do momento que você toma consciência de que você tem pontos a melhorar e que você começa a enxergar a melhora. E aí vão ter outros objetivos para atingir. E aquilo faz um bem danado. Isso que tu falou é muito legal, porque a gente só observa os pontos que a gente precisa melhorar quando a gente se coloca em movimento. Sim. A vida é movimento, a gente precisa se movimentar. Então, quando eu começo, por exemplo, a praticar yoga e eu começo a observar, como é que eu vou ver que eu tenho pontos para melhorar? Porque eu fui tentar botar a minha mão no pé e não consegui, então, ou seja, eu preciso melhorar a minha elasticidade. Eu preciso fazer muito isso. Então, eu imagino a pessoa que começou a caminhar, ela foi caminhar, caminhou tantos quilômetros e ficou ofegante. O que ela observou? Opa, eu fiquei ofegante. Então, essa moça que eu atendi de 20 anos, ela foi sedentária a vida inteira, daí fez um treino, passou mal. O que ela observou? Meu Deus, como eu tô fraca? Então a gente só percebe, até ontem aquele documentário falando de criatividade, ele fala isso, que quando a gente sai da zona de conforto, a gente se dá a possibilidade de enxergar aonde a gente precisa mudar. E aí fica legal. A vida fica gostosa. Se torna um desafio. Isso. Agora, nosso tempo estourou, que amanhã é o quê? Amanhã tem mais um. Amanhã a gente vai falar de comida de verdade. Esse assunto é bom. Acho que a gente vai precisar de umas 2 horas. Então, pra gente finalizar, a gente vai colocar um post agora falando dessa 4ª atitude. Compartilhem, comentem, marque as pessoas que vocês acham importante que deva... Que livro é esse? Eu consegui ler do título. O livro Nuno A Semente da Vitória, Nuno Cobra. Bem bom.
Anotem aí. E então marquem, comentem, compartilhem, faz um print da live e compartilha nos stories, marca a gente. Brotovida e a Brotovida, Nutrigabi Zanoni e W2W Garopaba. A gente quer que essa sementinha de viver essa experiência se espalhe, e a gente tá aqui mesmo para provocar vocês, para fazer vocês saírem da zona de conforto. E semana que vem a gente vai convidar pessoas aqui para vir falar, dar o depoimento aqui, para ver o que melhorou na vida, o que conseguiu fazer. Não só as pessoas que estão participando, mas profissionais também da área, né, que nos ajudem a fortalecer cada vez mais essa ideia. Feito? Feito, gente. Bom dia, boa quinta-feira e vamos praticar atividade física. Valeu. Marquem a gente quem for fazer atividade física.